Bom dia, meninas, a paz do Senhor. A palavra que eu tenho hoje para compartilhar está no livro de Gênesis, capítulo 37, versículos 5 e 9. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante a mim. O tema dessa palavra hoje é sonhos alinhados com um propósito. José era um rapaz, era um menino de 17 anos, que apacentava as ovelhas de seu pai Jacó, juntamente com seus irmãos. E naquela época, Deus dava a José vários sonhos. Atrás desses sonhos existiam revelações do propósito que Deus tinha para José. Da mesma forma que Deus tinha um propósito para a vida de José, Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Nós não estamos aqui nesta terra simplesmente porque caímos aqui de paraquedas, mas Deus nos trouxe a esta terra, Deus nos trouxe para que nós pudéssemos atingir, alcançar o seu propósito. Mas muitas vezes nós nos desviamos deste propósito. Muitas vezes os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas metas, elas não estão alinhadas com os sonhos de Deus para as nossas vidas. E essa falta de alinhamento nos impede de alcançarmos o nosso propósito. José, à medida que ele sonhava, ele contava aquele sonho para o teu pai, para os teus irmãos, ainda sem muito entender o que estava acontecendo com ele. E José, ele passou por todo um processo para que ele pudesse chegar ao propósito que Deus tinha para ele. Ele foi vendido pelos teus irmãos, ele foi escravo, ele teve depois a oportunidade de trabalhar para Potifar, foi ali caluniado pela esposa de Potifar, foi preso, mas ele teve a oportunidade de revelar os sonhos de Faraó. E ali ele foi nomeado governador de Israel, em um momento muito difícil para aquela nação. E ele foi colocado ali para levantar aquele povo. Ele foi colocado ali para suprir as necessidades da sua família num tempo de seca, num tempo de fome, num tempo de escassez para aquela terra. Qual o propósito que Deus tem para a sua vida hoje? O teu propósito é falar do amor de Deus? O teu propósito é levantar pessoas que estão desanimadas, que estão caídas? O teu propósito é ser sal nesta terra? É ser girassol nesta terra? Qual o teu propósito? Deus tem um propósito para a minha vida e Deus tem um propósito para a sua vida. Você já perguntou para Deus qual o seu propósito? Questione, pergunte. Ele vai te responder. Os teus sonhos, os teus objetivos, o caminho que você tem traçado até aqui, eles estão alinhados com o propósito que Deus tem para a sua vida? Eles estão te levando para este propósito? Ou será que ele está te afastando dos propósitos de Deus? Porque muitas vezes nós tomamos decisões em nossas vidas que não estão pautadas no centro da vontade de Deus. E isso nos afasta cada vez mais de vivermos os nossos propósitos, de alcançarmos os nossos objetivos. Alinhe hoje os teus sonhos, as tuas metas, com o propósito do teu Deus, com o propósito do teu Pai. Ore, coloque o teu joelho no chão, pergunte: Senhor, este trabalho, ele está me levando ao teu propósito? Esta faculdade, este casamento que eu estou sonhando, este marido que eu tenho orado,
Eu não estou falando aqui de quem já é casada, estou falando daquelas que estão sonhando por um casamento. Porque muitas vezes nós idealizamos um príncipe que não é o que o Senhor tem para as nossas vidas. Às vezes o Senhor ele tem um ogro para colocar na sua vida, porque o teu propósito é transformar a vida deste ogro. Porque o teu propósito é levar a palavra, é levar a salvação na vida desta pessoa. Aonde você estiver, você precisa ser luz. Aonde você estiver, você precisa ser como um girassol, estar sempre de frente para a luz e nunca para a escuridão. Para a escuridão nós precisamos estar de costas. E quando nós nos colocamos de frente para a luz, e quando nós oramos, e quando nós alinhamos os nossos sonhos com os propósitos de Deus, nós vivemos o sobrenatural. Nós vivemos o melhor que o Senhor tem para entregar nas nossas vidas nesta terra. Eu tenho um breve testemunho para compartilhar com vocês. Eu sempre sonhei em ser professora, eu sempre sonhei em fazer pedagogia, mas lá atrás eu acabei tomando uma outra decisão por alguns motivos e decidi fazer um outro curso, seguir uma outra profissão, seguir uma outra carreira. O ano passado eu comecei a pensar e falei, Senhor, eu vou fazer pedagogia. Mas eu falei, Senhor, eu vou fazer pedagogia. Eu não perguntei para Deus, Senhor, é isso que o Senhor tem para minha vida? Eu não perguntei, eu simplesmente falei, vou fazer. E Deus, Ele nos respeita, Ele permite que nós tomemos decisões. Um ano depois, fazendo a faculdade, semana passada, eu orei. Eu recebi uma palavra, eu fui ministrada e Deus começou a falar no meu coração e eu comecei a queimar dentro de mim. E eu falei, Senhor, o que o Senhor deseja falar comigo sobre essa palavra? E eu orei. E Deus falou, filha, eu não quero que você seja uma pedagoga. Esse não é o propósito que eu tenho para a sua vida. Imediatamente eu tranquei a minha faculdade. Um ano depois. Era um sonho meu, mas não era o sonho do meu pai. Deus tem me revelado o propósito dele. E eu desejo obedecer cada vez mais aquilo que o Senhor tem para minha vida. Porque eu sei que, à medida que eu obedeço, à medida que eu sigo os sonhos de Deus, à medida que eu alinho os sonhos de Deus com o propósito que Ele tem para minha vida, eu viverei o sobrenatural. Eu não viverei uma vida de frustração. Eu não viverei uma vida de medo, de angústia, de tristeza. Eu passarei pelo processo. Assim como José passou por um processo muito difícil, um processo muito doloroso. Mas o processo ele traz amadurecimento, ele traz crescimento e ele nos leva ao propósito de Deus. Ore, questione ao Senhor, procure dele e ele te responderá. E ele falará ao teu coração. E obedeça, não tenha medo, não tenha medo, porque ele é contigo e ele te levará ao teu propósito. Que Deus abençoe o teu dia.